É muito gratificante estar recebê-los aqui na sala. Eu estou aqui com a minha colega, a professora Dara, que é também do Grupo Braz, advogada, coordenadora do curso de Direito. Eu me chamo Aureliano Tavares e, como eu falei, em parceria aqui com a professora Dara, a gente vai fazer a recepção da professora doutora Litiane Marins. O tema da palestra dela vai ser Herança Digital, Desafios Jurídicos e Sociais na Era da Informação. Um tema altamente atual, contemporâneo e que vai dar uma oportunidade de debatermos com muita profundidade toda essa questão que envolve o tema. É com enorme alegria, um prazer, uma honra receber aqui a doutora Litiane Mota Marins. Ela é advogada, doutora em Direito pela Universidade Veiga de Almeida, mestre em Direito pela Universidade Estácio de Sá, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Áfia, Unigran Rio, membro efetivo do Instituto de Advogados do Brasil, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Direito da Família da OAB de Duque de Caxias, avaliadora ad hoc do INEP e do MEC, líder do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos e Saúde Novos Direitos, da AFIA, pesquisadora de Direitos Humanos, Transformação Social da Unirio, uma grande alegria. Por favor, professora Dara, a senhora dê a continuidade à apresentação da nossa convidada. Muito obrigada, professora Aureliana. É uma satisfação dividir esse momento com o senhor e também com a professora Litiane, né? Vivemos em um tempo em que nossa vida se estende para o ambiente digital, como estamos aqui nesse momento, né? Os álbuns de fotografia impresso foram trocados por arquivos digitais, memórias e relacionamentos, e até a forma, né, de nos apresentarmos a nossa identidade. E é nesse novo contexto que o direito ele é chamado. O direito ele precisa acompanhar a evolução social. E aí nós somos chamados a responder uma questão que antes sequer pensávamos, né? O que que acontece com os nossos dados quando morremos? Quem tem direito a acesso às nossas contas, senhas e memórias virtuais? E até que ponto é possível herdar uma existência digital? É sobre essa temática, esse contexto, que a professora Litiane hoje nos honrará com seu conhecimento, com suas pesquisas aqui em uma palestra no nosso Congresso Internacional. Professora Litiane, é com muita alegria que nós a convidamos a estar conosco agora durante uma hora, né, falando sobre essa temática. Ao final da sua fala, eu irei puxar aqui as perguntas e irei selecionar perguntas também dos nossos estudantes que podem estar interagindo, né, aí através do PIR, que é perguntas e respostas. Vocês podem estar se apresentando, fazendo perguntas, interagirem, tá bom? Que ao final a doutora Litiane também estará respondendo algumas dessas dúvidas que eu tenho certeza que com essa temática pouco explorada, né? É a primeira vez que eu ouço falar sobre a temática. Parabéns, professora. Eu tenho certeza que nós sairemos daqui de forma diferente, como Einstein falava, né? Uma mente que se abre, ela nunca mais volta ao mesmo tamanho. Então, nós sairemos daqui com uma bagagem que a senhora vai nos proporcionar. Que felicidade é poder lhe receber. Fique à vontade. Bem, boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer imensamente o convite feito pelo professor Aureliano, pela professora Sâmia e pela professora Dara. Então, é uma honra estar na Unibraz. E é uma honra, na realidade, estar viajando, mesmo que seja virtualmente, sabendo que eu estou num outro estado e que esse estado a gente está fazendo uma relação, né, virtual necessária e um tema a qual a gente trabalha hoje. Vou gerar o compartilhamento aqui do material e aí vocês vão me dizendo se está ok, se ele está realmente aparecendo na forma de apresentação. Ok?
Tudo certo, professora. E não só em um estado, professora, em vários. A nossa unidade está em 10 estados. Nós temos aqui, ó, pelo chat, alunos de Santa Inês, Norte Goiano, Montes Belos, Gama DF, Uberaba. Então, nós estamos aqui a nível nacional, né, no Brasil todo. Nossa, que maravilha! Você vê, isso só é possível diante do cenário digital. Então vamos lá, né? Vamos falar um pouco sobre a herança digital, a evolução da conectividade, essa legislação mundial e as inovações diante de um Código Civil que se apresenta aí na forma de revisão. Então, novamente, boa noite a todos. É um imenso privilégio compartilhar esse espaço para debater um tema que não é apenas jurídico, mas existencial: a herança digital. O convite é para refletirmos sobre o futuro do direito civil e sucessório em um mundo que se digitalizou de maneira irreversível. Não há volta. Vivemos um tempo em que a internet deixou de ser um espaço paralelo. Ela é hoje uma extensão da nossa própria existência. Não somos mais apenas Homo sapiens. Nos tornamos fundamentalmente Homo digitalis. Nosso patrimônio, nossa imagem, nossas relações e até a nossa identidade de luto e memória estão conectadas a dispositivos e plataformas. O vazio jurídico, essa função da vida física com a virtual, cria um vácuo no nosso ordenamento. O Código Civil de 2002 foi concebido no mundo pré-smartphone, pré essa relação que a gente tem desse contato rápido, célere, trazido pelo mundo virtual. Por isso, o desafio jurídico que se impõe, o que acontece aos nossos bens digitais após a morte, quem pode acessá-los, quem é o titular de uma conta monetizada, de uma carteira de criptomoedas ou de um arquivo armazenado em nuvem. Quem será responsável? Seus parentes terão direito a isso? Terão que, na verdade, gerar um contrato para prever isso? Deverá haver isso na forma de testamento? Consegue essa acessibilidade se for judiciário? Então, na verdade, nós vamos falar sobre isso e sobre esse crescimento exponencial da conectividade no mundo. Então, antes de pensar na herança digital, antes de pensar nos bens digital, antes de pensar no direito à privacidade do falecido, na proteção de dados pessoais, na transmissibilidade patrimonial, na segurança jurídica dos herdeiros, é necessário fazer, na verdade, um link dessa relação temporal em que a gente passou referente à internet e a relação digital. Então, para entender a urgência em qual o mundo acelerou para a relação digital, precisamos olhar para a Revolução Digital Brasileira. Segundo a PNAD contínua, o TIC 2023 do IBGE, 88% dos brasileiros com mais de 10 anos estão conectados à internet. Em 2016, nós estávamos com 66% de brasileiros. Então, se a gente parar para fazer uma análise, nós crescemos consideravelmente, mais de 20 pontos percentuais em 7 anos. Essa modificação torna a discussão sobre herança digital universal e não mais um nicho para um determinado grupo. É notável a redução do abismo, e aí a gente vai para um outro gráfico que mostra justamente essa diminuição que acaba tendo dentro de 2016 e 2018, mas é notável a redução do abismo entre áreas urbanas e entre áreas também rurais, o que democraticamente amplia o volume de bens e identidades digitais que criamos entre todas essas searas do meio comercial, do meio digital, do meio pessoal. Toda essa conectividade repousa sobre 2 pilares legislativos prévios que tentam lidar com o problema. Pilares legais já existentes, o Código Civil, e nós vamos ter lá no artigo 1784. Acredito que alguns alunos aqui já tiveram chamado direito sucessório, então já falaram do chamado princípio do Saizine, o Droit de Saizine, que na verdade é a transmissão imediata
da herança com a morte. Então, está lá no artigo 1784, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários, é a regra da transmissibilidade patrimonial. Vamos ter, além disso, o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965/2014, onde o artigo 7º assegura a inviolabilidade da intimidade da vida privada nas comunicações online. Esse direito não morre com o titular, mas é exercido ele em vida. E a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a PGPD, Lei 13.709/2018, seu artigo 7º, parágrafo 6º, que determina que o tratamento de dados pessoais do falecido deve respeitar a vontade expressa do titular ou, na ausência dos herdeiros, a vontade do falecido passa a ser, para a LGPD, um fator predominante. O nosso maior desafio hoje é harmonizar a transmissibilidade patrimonial do Código Civil com o direito fundamental à intimidade pela Constituição e pela LGPD, né? E aí a gente entra nesse cenário da hiperconectividade global e a internet das coisas. Diante desse panorama global, dessa conectividade, nós estamos com esse cenário vinculado a essa projeção. Em 2019, 53% da população mundial estava conectada à internet. Em 2024, 68% da população mundial está conectada à internet. Então, a gente tem um crescimento expressivo em 5 anos. E nós temos um desafio, porque nós ainda temos, dentro de um cenário, 2,6 bilhões de pessoas ainda sem acesso à internet, uma exclusão digital persistente. Então, se a gente for parar para pensar qual seria a classe que está vinculada a isso, uma classe mais desfavorecida, uma classe que, na verdade, acaba tendo uma não proteção e uma não conectividade, né? Então, no panorama global, mais de 68% da população mundial está online. Essa escala global, né, força a pensar a sucessão por além das fronteiras nacionais. Se a gente for pegar uma estatística de estudo, nós vamos ver também que nós tivemos uma diminuição no crescimento da compra de televisores e um aumento na compra de celulares. Então, se eu for perguntar para a maioria aqui, quando você pensa em ligar uma televisão, eu ainda gosto de uma televisão, ver um filme na televisão, mas confesso, eu uso muito mais o celular e o meu computador do que uma televisão hoje. Tudo está no meu telefone. A Amazon, e aí, sem falar nomes, né, todas as empresas necessárias que eu preciso ter vão estar vinculadas ao meu celular. E aí, o fenômeno IoT, a herança digital, é amplificada pela internet das coisas. Não falamos apenas de notebooks e celulares, mas de geladeiras, relógios, carros, smartphones, homes e assistentes virtual. Então, hoje, pensar nessa relação é pensar nessa evolução da internet, nessa hiperconectividade e tudo que foi trazendo diante desse cenário mundial. E tem um caso bem interessante que eu coloco aqui para vocês, e eu acredito que vocês tenham visto isso, que aconteceu em 2019, o caso é chamado Free Dorothy. O caso Dorothy, o dilema da biografia digital. Uma adolescente que, na verdade, como uma adolescente que eu já tive, como vocês, a mãe precisou retirar dela todos os cenários e aquilo que a distraía na escola diante de um castigo. E aí ela perde o acesso ao computador, ela perde o acesso ao tablet e ao celular. E aí ela vai para a geladeira inteligente da casa dela, abre o antigo Twitter, né? E coloca lá: queridos, informo que eu estou sem acesso aos meus aparelhos eletrônicos. E a partir de hoje, eu vou ficar uma semana sem contato. Bem, senhores, em menos de 2 horas, tinha uma mobilização, hashtag FreeDorothy, com mais de 200 pessoas em frente da casa da Dorothy,
com um cartaz gritando Free Dorothy. Então, imaginem isso em 2019, através de uma geladeira eletrônica, em que poderia gerar o acesso direto ao Twitter e que movimentou a esse acesso, né, para que ela pudesse trazer essa realidade. Então, o caso dessa adolescente Dorothy, que postou no Twitter usando uma geladeira da LG em 2019, é mais que uma curiosidade. Ele mostra que qualquer objeto conectado pode ser um instrumento de comunicação, de criação de dados e de construção de uma biografia digital. O dilema sucessório que passa a ser dentro desse cenário da IoT. Se o usuário falece, o que acontece com o registro de consumo, de localização, de histórico, de busca e de voz de um assistente virtual? Eles integram patrimônio? O artigo 2º, inciso 1 e 2 da LGPD, deixa claro que a proteção de dados e a autodeterminação informativa são direitos fundamentais. Logo, esses registros, por integrar o patrimônio informacional do indivíduo, devem ser analisados na sucessão. Mas a prioridade é sempre o sigilo, né? E aí vem algumas questões que a gente precisa entrar. Se eu vou falar de herança digital, eu primeiro preciso entender o que compõe uma herança digital. O que compõe a herança digital são os chamados bens digitais, porque a herança ela é composta por um patrimônio deixado pelo morto. E se eu penso numa herança digital, eu tenho que pensar que esse morto deixou bens digitais. Então, vamos enfrentar o tema referente a bens digitais, né? Afinal, o que é um bem digital sob a ótica do direito civil? São todos os bens imateriais, incorpóreos, que existem no ambiente digital e que possuem valor econômico, afetivo, intelectual ou jurídico, a imaterialidade e a sua essência. Embora não haja um capítulo próprio, o Código Civil nos dá a base para a sua inclusão. Hoje, nós avaliamos e fundamentamos os bens digitais através do artigo 82 e 83 do Código Civil. Reconhecem que bens incorpóreos de valor econômico, como crédito e direito de autor, integram o patrimônio. Esses ativos digitais e a jurisprudência começam a ter uma movimentação e uma fala. E aí, isso não acontece só no cenário nacional, isso acontece no cenário nacional, mas também no cenário internacional. Então, vamos parar para pensar primeiro como que ele funciona hoje no Brasil e como que ele vai evoluir dentro do cenário internacional. Então, primeiro vamos dividir o que seriam os chamados bens patrimoniais, bens pessoais ou existenciais e os chamados bens mistos, né? No primeiro momento, os bens patrimoniais possuem valor econômico ou representam um direito de propriedade que se converte em dinheiro. Exemplo seriam canais monetizados, YouTuber, né, e todos os outros, lojas virtuais, o chamado e-commerce, as contas de jogos com itens raros de alto valor, skins, artefatos, etc. Carteiras de criptomoedas necessitam de uma chave privada, né? Hoje nós trabalhamos também com jogos. Então, por exemplo, uma espada digital tem um valor hoje imenso. E aí eu fico imaginando, estava tendo uma propaganda esses dias, uma notícia, falando que uma espada de um jogo determinado, ela estava custando 100 milhões. Então, imagine, e não é em real, é em dólares. Então, imaginem isso dentro de uma concepção. Você compra uma espada dessa vinculada a um jogo, amanhã ou depois você morre, quem vai ficar com essa senha do jogo? Quem vai ficar com essa senha referente a essa espada? Se eu monetizei, eu quero que, na verdade, isso passe para a minha herança. Então, na verdade, que isso venha para os chamados herdeiros, né? Regime jurídico vai estar vinculado ao artigo 1784 do Código Civil, que traz a regra da sucessão. Os bens pessoais ou existenciais são os objetos de intimidade, vinculados à identidade, à intimidade, à vida privada e à honra do falecido. Não possuem valor de troca direto. Exemplo detalhado:
e-mails, mensagens de WhatsApp, Telegram, histórico de navegação, perfis de redes sociais não monetizados, o perfil do Facebook de um cidadão comum, arquivos em nuvens de natureza privada, fotos de família, diários, documentos pessoais e muitas das vezes mensagens que eu não quero que ninguém tenha acesso. Não tem acesso sobre a minha sexualidade, não tem acesso sobre a minha religiosidade, não tem acesso sobre o que eu fiz ao longo da minha vida e que durante muito tempo eu mantive em sigilo e que eu não quero que venha conhecimento de ninguém, né? E aí a gente passa a ter agora um outro sinal. Eu já sei o que é patrimonial, eu já sei o que é bem pessoais. O que seriam os chamados, então, bens mistos? Bens que possuem valor afetivo e, ao mesmo tempo, o que a gente fala simultaneamente, econômico, tornando difícil essa separação. Por exemplo, perfis de influenciadores digitais. Um perfil no Instagram que gera, por exemplo, 50 mil por mês, né? Tem gente que tem perfil que gera mais de 100 mil mês. Vai ter um valor patrimonial, mas ele é construído sob a imagem, sob a vida privada do falecido, sob, na verdade, questões emocionais, sob uma trajetória de crescimento dele, né? Também os chamados blogs rentáveis. Um blog sobre culinária, que gera, por exemplo, renda, contém fotos pessoais e relatos de vida ao mesmo tempo. Nesses casos, como que o juiz vai atuar? Vamos lembrar que o juiz ele está dentro de um cenário social e ele precisa equilibrar as demandas. Ele precisa ponderar, à luz da Constituição, dois direitos fundamentais conflitantes: o direito de propriedade dos herdeiros sobre o valor econômico do bem e o direito à intimidade e à memória do falecido, que não cessa completamente com a morte. Né? E quais seriam, então, geralmente, né, vinculados a isso, as chamadas soluções sugeridas? A solução que tem dado força é a da chamada cisão. O herdeiro tem direito ao valor econômico residual e aos ativos intelectuais, direitos autorais sobre publicações e vídeos, mas não necessariamente ao acesso das imagens privadas e aos rascunhos. A conta pode ser monetizada por um período e depois encerrada ou mantida como memorial, inativo, sem acesso aos chamados dados sigilosos, né? E aí a gente entra, então, dentro desse cenário, a composição da chamada herança digital. Está lá, conjunto de bens, direitos e obrigações digitais deixados pelo falecido. Ela inclui tanto bens patrimoniais como carteiras de criptoativos, quanto bens existenciais, como fotos e mensagens. E aí eu retorno ao artigo 1784 do Código Civil. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Assim, o falecimento transfere o acervo digital, mas respeita a intimidade prevista no artigo 5º da Constituição e o artigo 7º, parágrafo 6º da LGPD. No Brasil, ainda não há lei específica, mas tramita o Projeto-Lei 4.099 de 2012 e a PL 5.820 de 2019, que propõe a inclusão expressa da herança digital no Código Civil. E aí eu vou falar sobre um tema que vem sendo discutido, né, tanto no STJ e também através das jurisprudências. E eu vou falar de uma apelação, que é a apelação 7007 4152 860 2017, que reconheceu o direito da mãe acessar o Facebook da filha falecida por motivos afetivos. E até então, a gente estava tendo decisões que eram totalmente contrárias à abertura para manter, na verdade, o direito à intimidade, né? Mantido de acordo com a Constituição Federal. Então, nós ainda vamos ver decisões que vão chegar ao juízo e que vão, na verdade, como é que eu falo? Emocionar aquele que está julgando, porque ele também vai se colocar numa posição de uma mãe. Mas hoje as decisões vêm
consolidando que o acesso a bens digitais deve ocorrer mediante incidente processual próprio, com nomeação de um chamado inventariante digital. Então, nem tudo vai acontecer só vinculado às necessidades ou aquilo que a mãe precisa ou ela quer. E aí a gente passa por uma noção referente a o que a gente tem não só no cenário brasileiro, mas no cenário internacional. E óbvio que esse cenário internacional, gente, ele vai gerar influência para o cenário brasileiro. Nós precisamos lembrar que o nosso Código Civil, ele tem toda uma estruturação do Código italiano, do Código francês. A gente traz isso para o cenário atual. Nós vivenciamos isso. Então, nós vamos nos preocupar com o que acontece nos Estados Unidos, com o que acontece na Europa, com o que acontece na Alemanha, porque isso vai impactar as decisões atuais, né? Então, no primeiro momento, na Alemanha, decidiu em 2018 que os pais de uma adolescente falecida poderiam acessar sua conta no Facebook, equiparando mensagens e as cartas herdáveis. Na Espanha, nós já temos uma lei orgânica, que é a 3 de 2018, e lá em seu artigo 96, criou os chamados direitos digitais e permitiu o acesso controlado dos herdeiros. Na União Europeia, por meio da Europe Law Institute, propôs um momento unificado da sucessão digital entre países membros. Esses precedentes reforçam que a sucessão digital é um direito da personalidade, com reflexos patrimoniais, e que a privacidade deve ser ponderada com a continuidade da identidade digital. Bem, e aí a gente volta para um cenário muito importante, que é referente ao conflito jurídico e a chamada autonomia da vontade. Vamos voltar a falar sobre bens pessoais, sobre bens patrimoniais, né? Quando eu penso nesse conflito de normas no ordenamento brasileiro, e aí eu vinculo para a relação brasileira, eu preciso verificar que hoje há uma ausência de norma específica referente à relação digital, que acaba criando um conflito e que vai ser decidido pelo judiciário. De um lado, o direito civil diz: todo patrimônio pertence ao herdeiro. Do outro, o direito constitucional e a LGPD dizem: a vontade do titular e a intimidade de terceiro devem ser protegidas. E aí, como é que eu faço? A quem que eu vou, na verdade, figurar? E a gente tem que parar para pensar da seguinte forma: há a possibilidade de que o herdeiro deixe o patrimônio ou deixe em testamento estabelecido aquilo que ele quer. Quer dizer, o morto deixe no testamento aquele estabelecido que o herdeiro vai receber ou vai ter acesso. Então, muito se questiona se, quando a pessoa não deixou designado, se ela realmente queria que algum parente tomasse ciência do que estava acontecendo, né? Então, essa é uma fala e é uma necessidade dentro do que a gente figura. A posição doutrinária que a gente passa a ter inclina ao favor do princípio da autonomia da vontade pós-morte. A herança digital não pode ser tratada de forma idêntica à herança dos bens físicos. Bens físicos são corpóreos, finitos, não replicáveis. A regra é a transmissão. Bens digitais existenciais são incorpóreos, replicáveis e envolvem diretamente a privacidade de terceiros. A proteção de terceiros, e essa se torna uma distinção crucial. Se o herdeiro acessa o e-mail do falecido, ele não invade apenas a privacidade do decujus, ele invade a privacidade de todas as pessoas que se comunicaram com ele, em violação ao sigilo das comunicações. Portanto, o judiciário não pode simplesmente aplicar o artigo 1784 de forma literal, sob a pena de violar a Constituição. Eu não posso simplesmente transmitir através do droit de Sazine a herança sem me preocupar se aquele morto, defunto, né, decujus, ele queria ou não passar ou dividir a sua intimidade. A chave para destravar esse debate está na autodeterminação informativa, um direito fundamental reforçado pela LGPD.
O artigo 7º, parágrafo 6 da LGPD, estabelece uma hierarquia clara. O tratamento de dados, incluindo o acesso pós-morte, deve respeitar, em primeiro lugar, a vontade expressa do titular. É a sua vontade que prevalece. A dos herdeiros é subsidiária. Isso fortalece a validade do mandato digital, um instrumento talvez incluído em testamento ou codicilo, onde o titular define o destino dos seus ativos e o grau de acesso dos herdeiros ou de executor digital. Eu passo a ter, então, uma vontade positiva e uma vontade negativa. Uma vontade positiva, por exemplo, é quando eu deixo minha conta monetizada no YouTube para meus filhos. E uma vontade negativa é o direito ao esquecimento. É excluir permanente todas as minhas mensagens e históricos de navegação. Nós estamos visualizando a era da inteligência artificial, onde pessoas renomadas, através da inteligência artificial, são reproduzidas no cenário atual, com imagem, com fala, com tudo, sem que em nenhum momento fosse perguntada a elas, em qualquer momento, você queria se manter, né, vivo? Trazer a sua imagem, a sua fala, vinculada a empresas. Nós passamos por uma propaganda, né, através de um carro que se renovou dentro do cenário e que trouxe a imagem de uma cantora muito famosa e que se questionou, tanto é que foi retirado do ar essa propaganda. Nós estamos vendo os atores dos Estados Unidos que estão deixando em testamento a seguinte informação: não permito que ninguém use sob imagem de inteligência artificial a minha imagem, a minha fala, ou que me vincule a qualquer processo. Bem como nós temos testamentos que digam: não aceito que vincule a nada que eu não defendi ao longo da minha vida. Então, quer dizer, cada vez mais nós temos vinculação de uma relação de herança, mas vinculada à relação contratual. É o direito civil contratual ou direito contratual digital tomando uma força e um empenho dentro do cenário a qual a gente vai vislumbrar. Então, passamos por um momento e vimos que a regra passa a ser cautela. O judiciário tem que se comportar diante dos pedidos de acesso. Como que ele vai realizar isso? Em caso de litígio, o acesso a bens digitais, especialmente os existenciais, não deve ser resolvido em simples petição incidental no inventário. É necessária a instauração de um incidente processual próprio ou até uma ação autônoma de produção antecipada de provas, dada a natureza fundamental dos direitos envolvidos. O judiciário tem nomeado peritos ou o próprio inventariante com poderes muito específicos e limitados, como o inventariante digital. Esse inventariante não tem acesso restrito, mas apenas os poderes para identificar e listar os ativos digitais de valor econômico, criptomoedas, milhas, acessar e transferir os ativos patrimoniais sem ler as comunicações pessoais, coletar provas em casos de litígio, exemplo, falecido ser vítima de um crime cibernético. Os juízes, a partir daí, têm exigido dos herdeiros não apenas o vínculo sucessório com a demonstração da finalidade do acesso, que deve ser legítima, patrimonial, probatória ou efetiva clara e não evasiva. Bem, e aí a gente começa a entrar nessa relação do Brasil, tanto a relação jurisprudencial quanto a relação vinculada ao anteprojeto. Eu primeiro vou falar um pouco da jurisprudência, já que a finalidade da revisão do Código Civil, que no dia 9 de outubro foi movimentado pelo Senado com uma audiência pública, eu acredito que os senhores também estão acompanhando o passo, né, dado pelo Código Civil, que todos aguardamos a sua aprovação. Claro que não há uma unanimidade, e muitos dos autores alegam, e com razão, que ele evoluiu de forma muito lenta e de forma muito cautelosa, sem enfrentar assuntos que precisavam ser enfrentados, mas pelo menos ele está evoluindo em algumas etapas, principalmente no que se fala referente a contratos digitais, o que se fala ao direito animal, o que se fala ao próprio direito digital, né? Então, vou falar de alguns casos que eu acho interessante aqui, que foi um caso do TJ Rio Grande do Sul, de uma apelação,
uma mãe, após o falecimento de sua filha adolescente, vítima de um acidente, buscou acesso ao perfil do Facebook da jovem. O objetivo declarado era a satisfação de um legítimo interesse afetivo, o de processar o luto, manter a memória da filha. Nós tivemos casos também vinculados de uma jovem que caiu no trilho do trem, não sei se vocês viram isso, e que a mãe tinha dúvidas se ela, na verdade, tinha se jogado ou se ela, na verdade, tinha sido empurrada e solicitou ao juízo a possibilidade de ter acesso às redes sociais dela, justamente para chegar a esses questionamentos. Quando você tem dúvida referente a um crime, o judiciário imediatamente ele faz a liberação com, com muita cautela, né, daquilo que poderia dar o acesso ou a liberdade. Fazendo um comentário referente ao direito digital e o encaminhamento à justiça, que eu acho que é necessário, eu faço um parêntese, os senhores devem ter visto que nos Estados Unidos a Alexa foi fruto de testemunho, né, num crime que aconteceu em uma residência. Foi solicitado a liberação pela empresa responsável pela Alexa, que, na verdade, desse todo o rastreio da voz do dono dela. E, num primeiro momento, foi dito que não poderia porque a Alexa estava hibernando. E, pasmem, eu acho que vocês devem ter visto isso. A Alexa, mesmo quando está hibernando, ela faz gravação de tudo que acontece dentro da sua casa. E, através disso, foi descoberta a relação de crime vinculado à Alexa. Mas se eu parar para pensar, os dados da gente vão estar vinculados a tudo isso. Então, imagine hoje, quando você abre a sua tela do banco, você celebra um contrato, né? Você compra um automóvel, você celebra um financiamento, simplesmente a assinatura é o rosto. Então, são dados vinculados à sua realidade. O seu polegar, quando você entra no lugar, quando você vai a uma farmácia, solicitação do seu CPF para te dar desconto. Então, os seus dados vão estar vinculados aos vários cenários. E a LGPD não vai proteger a sua herança. Tem por obrigação a proteger a todos os nossos dados, né? No campo patrimonial, o foco é a recuperação de valores e a jurisprudência é a mais objetiva, embora o obstáculo seja técnico. O maior desafio nos casos de criptoativos, por exemplo, não é o direito, mas é a prova. Como o juiz prova que o falecido possuía criptomoedas, onde elas estavam armazenadas, o inventariante deve provar a custódia e, crucialmente, a chave privada daquela parte. E, senhores, eu conheço muita gente que comprou criptomoeda, recebeu isso no e-mail, apagou o e-mail e não consegue hoje reestruturar de novo aqueles dados referentes a criptomoedas. Então, se pergunta abertamente, a quem eu questiono? A quem eu pergunto? E aí vem, os juízes têm feito a mesma questão. Temos decisões que, embora tratem de penhora em vida, aplicam também à sucessão. Juízes têm determinado a expedição de ofício de criptomoedas, como, por exemplo, Binance, Mercado Bitcoins, né, as empresas que circulam referente a Bitcoins, para verificar a existência de saldo em nome de falecido. Eu posso fazer isso só pelo falecido? Não, acabei de citar um caso de uma relação que acontece entre vivos. Então, eu posso ter que realizar isso, solicitar, através de pessoa viva também. Se o ativo estava em uma carteira fria, em hardware wallet, e a chave privada, ou as palavras de recuperação, não foi deixada no testamento codicilo, o judiciário é impotente. O ativo se torna juridicamente irrecuperável, uma perda para a massa sucessória. A lição dessa jurisprudência é clara: o judiciário garante o direito de buscar o ativo, mas a responsabilidade pela guarda da chave privada é do titular em vida. Sem ela, um bem, embora patrimonial, é perdido. Então, se por acaso eu solicito essa chave, mas eu não tenho informações e nem comprovação, eu perco a chave, eu perco as moedas, eu perco tudo aquilo que está vinculado. E eu, por exemplo, tenho um cliente que perdeu a chave. Nós não conseguimos considerar nenhum pagamento,
nem, na realidade, o e-mail feito. Ele não tinha prova de nada. Feito o registro, não aparece nada, eu não tenho como fazer comprovação. Se ele tivesse feito transferência, se ele tivesse feito Pix, ou se ele tivesse feito qualquer coisa que eu tenha como vincular aquele valor, a gente teria como chegar a essa chave privada, né? E aí vem a questão também referente à intimidade de terceiro e limite desse acesso. Em contraste com o caso afetivo, é fundamental analisar os casos em que o judiciário nega o acesso para proteger o sigilo das comunicações. Desculpa. A comunicação eletrônica é uma via de mão dupla. O acesso do herdeiro violaria o direito de sigilo do terceiro vivo que se comunicou com o falecido. O sigilo do terceiro é um direito autônomo e fundamental. O juiz só permite o acesso se houver uma justa causa imperiosa e irrefutável, como a busca por prova de um crime ou a localização de um contrato de valor inestimável. E mesmo assim, o acesso deve ser medido por perito. Então, nessas ações, eu vou ter muito a presença de peritos vinculados a essa realidade. E vamos lembrar que eu vou sempre pensar numa ponderação constitucional, mesmo com a atuação desses peritos, né? Nós já falamos dessa legislação internacional, mas é necessário falar sobre algumas situações que aconteceram na equiparação entre essa relação histórica no Tribunal Federal Alemão. O Tribunal Federal Alemão decidiu a favor de pais, garantindo acesso total à conta naquele caso que eu falei do trem. Isso aconteceu lá em Berlim, né? E aí o direito à associação civil prevaleceu sobre a proteção da privacidade de cujos perante terceiro aos herdeiros. Esse precedente alemão é o mais forte argumento jurídico a favor da transmissibilidade dos bens existenciais no direito comparado. Nós tivemos um caso também que pais ficaram preocupados do filho, na verdade, ter se suicidado e solicitaram a quebra e descobriram que ele tinha um relacionamento homoafetivo, mas em todo momento ele nunca quis deixar isso vinculado à imagem. Ele era militar e isso trouxe um grande transtorno para a memória dele. Então, nós vamos passar, dentro desse cenário, Brasil, Estados Unidos, Alemanha, por cenários que, ao mesmo tempo, têm uma questão de risco, mas também tem uma preocupação com essa quebra. Deixa eu ver o que eu ainda posso vincular, né? Vamos chegar, então, aqui ao anteprojeto de revisão, a essa legislação do anteprojeto de revisão do Código Civil. É necessário lembrar, primeiro, de algumas passagens referentes ao Código Civil. Os senhores devem ter estudado o fenômeno da codificação, o fenômeno da descodificação. Então, vamos tentar lembrar. No primeiro momento, nós não tínhamos uma legislação e o Código Civil de 16 nós chamamos de Codex, porque foi a tentativa da chamada codificação. E nesse momento foi unida toda a legislação pertinente vinculada a ele. Tanto é que a LINDB, hoje, era a LIC do Código Civil de 16. E a LIC, ela ficava antes do Código Civil. Então, passamos pelo fenômeno da codificação e depois passamos pelo fenômeno da chamada descodificação, onde o Código Civil já não era mais suficiente. Passamos, então, por aqueles cenários vinculados aos estatutos. Estatuto da criança e do adolescente, Estatuto do idoso, Estatuto do deficiente físico, CDC e todas as legislações esparsas. Então, entramos no chamado momento da descodificação. E aí o Código Civil de 2002 foi uma tentativa frustrada de uma chamada recodificação. E aí, o primeiro momento, já se discute referente ao Código Civil se ele seria uma codificação ou se ele seria uma revisão. E a diferença é que eu só posso ter codificação quando eu tenho mais de 50% do texto modificado.
E a discussão seria que eu não teria isso tudo de texto modificado no Código Civil. Eu tenho movimentações, mas eu não tenho mais do que 50%. Então, diante disso, eu estou diante do fenômeno realmente da revisão e não no fenômeno da descodificação. Esse é um primeiro momento. A boa notícia de todos esses cenários e todas essas modificações que nós vimos acontecer na Alemanha, na Europa, né, em outros países, é que o Brasil começa a reagir. E aí o anteprojeto de revisão do Código Civil propõe resolver parte referente à herança digital, ao direito digital e aos bens digitais. Então, a PL 4.099/2002 e o anteprojeto, né, vão ter uma ligação para chegar ao que a gente passa a ter de legislação pertinente a isso. Primeiro, a inclusão do artigo 1791-A, reconhecendo os bens digitais como parte de herança e definindo-os. Segundo, regulamentação do testamento com foco na sucessão de ativos virtuais, senhas e chaves. Terceiro, uma proposta de permitir o codicilo em formato audiovisual, o que facilita a manifestação da vontade para ativos digitais. E quarto, a criação legal da figura responsável por gerir as contas e ativos do falecido, que é o administrador digital, que já vem sendo usado dentro do cenário de jurisprudência. Então, mais uma vez, muito do que vem na revisão do Código Civil é justamente utilizar a jurisprudência brasileira dentro desse cenário para impactar. E aí o novo texto deve trazer e deve salvaguardar com a nulidade das cláusulas contratuais, através do chamado termo de uso. Vão impedir que o acesso de herdeiros e bens patrimoniais, né, sejam acessados sem a autorização do morto. Isso vai alinhar o Brasil à legislação vinculada muito próxima do que acontece e vincula aos Estados Unidos hoje. Então, colocando a lei nacional acima dos contratos globais das plataformas. E, querendo ou não, nós vamos abrir o Facebook, o Instagram, o que for, ele vai falar sobre isso. Ele vai ter cláusula designada sobre isso. Mas quando a gente monta a plataforma, dificilmente a gente lê uma cláusula determinada ou vinculada a essa realidade, né? E já me encaminhando, né, para o final dessa palestra, é necessário falar que, enquanto essa lei não chega, o planejamento sucessório passa a ser a única forma de garantir a vontade do titular. O planejamento digital sucessório exige uma atitude proativa em vida. Sem essa proatividade, o direito lutará para cumprir com a sua vontade. E vem aqui, então, as proteções e distinções jurídicas. Nós vamos ter conservação de dados 1 ano após o óbito para análise de inventário, nulidade de cláusulas e compatibilização à LGPD. Cada vez vai vincular mais ao cenário contratual com a disponibilidade daquilo que está. Então, o que a gente vê dentro desse cenário de uma forma de conclusão para o chamado direito sucessório digital? O direito sucessório digital nos obriga a reconhecer que a vida digital é, sim, uma extensão da personalidade do patrimônio. O debate não é sobre a tecnologia, é sobre o ser humano e a sua memória. A reforma do Código Civil trará a segurança jurídica necessária, mas a solução mais humana e eficaz virá do planejamento individual e da autonomia da vontade. Então, estão aqui as implicações práticas e as jurisprudências, né, que foram faladas dentro desse cenário. O futuro desse direito sucessório, e aí botei a figura aqui de um Código Civil sendo reformado, e óbvio que a preocupação vai ser sempre vinculada à segurança jurídica, ao equilíbrio, à cautela e à inovação. O Brasil, dentro dessa vanguarda legislativa, e por mais que a gente ache que tenha que ter legislação para tudo, o Brasil é muito desenvolvido dentro desse cenário legislativo, e nós somos, durante muitos exemplos,
na maioria do cenário mundial. Então, nós estamos ainda aguardando uma legislação, porque o brasileiro ele gosta de lei. E aí a gente chega a uma mensagem final, e vou usar o Zygmunt Bauman para isso. Na era das conexões líquidas, a proximidade física perde espaço para a conexão virtual, mas o desafio humano continua o mesmo: transformar contatos em vínculos e informações em sabedoria. Nosso papel como profissionais do direito e como sociedade é garantir que a tecnologia sirva ao legado humano, transformando os dados de quem se foi em memória, afeto e, quando for o caso, justiça patrimonial, e, quando não for, no direito ao esquecimento que cabe a cada ser humano. Muito obrigada a todos pela atenção e por participarem dessa reflexão. E eu estou aberta a pergunta e deixo aqui também os meus contatos pessoais, se precisarem falar comigo. Foi uma grande honra estar com vocês aqui. Professora Litiane, professor Aureliano, eu tenho certeza que o professor Aureliano, mesmo não sendo do direito, aprendeu bastante. Fiquei surpresa aí. A temática é importante, professora. E aí agora vamos abrir espaço para as perguntas muito interessantes aqui no chat, eu separei algumas, tá? Vou começar com a minha, professora. Eu também preparei uma pergunta para a senhora, que seria: de que forma a LGPD pode ou deveria, né, amparar o tratamento de dados pessoais após a morte do titular? Sei que a senhora falou um pouquinho aí sobre esse tratamento de dados, LGPD, mas já clareando para a gente essa temática, de que modo, né, que a LGPD poderia tratar esses dados. A gente pensa na LGPD com algumas classificações, e dentre eles nós encontramos chamados dados sensíveis. Então, alguns dados são sensíveis ao ser humano e cabe a ele a autorização da disposição desses dados. Se ele não dar a disposição desses dados, a gente não poderia ter nem na questão do efeito sucessório, porque alguns dados são personalíssimos. Então, a LGPD, lá no seu artigo 7º, parágrafo 6º, ele deixa muito claro: eu só posso deixar dados, mesmo referentes a questão do falecido, se for autorizado para ele. Então, nós temos toda a questão da herança, que está lá no 1784, que vai permitir a transmissibilidade, mas nós temos o direito ao esquecimento, que está previsto no direito constitucional como efeito personalíssimo, que cabe só ao ser humano, protegido pela própria LGPD. Mas é necessário a gente trazer algumas informações. Vamos lembrar que talvez nós sejamos ainda um dos únicos países que trabalham com a LGPD, né? Nos Estados Unidos, hoje não vem trabalhando com a LGPD, em vários locais do mundo, a LGPD já foi, de uma certa forma, não vou falar que ela foi extinta, mas ela foi minimizada dentro da sua relevância. Então, por exemplo, eu tenho alguns clientes que realizam contratos com os Estados Unidos ou outros lugares, e que um dos maiores problemas é referente a dados de funcionários, porque os contratos dos Estados Unidos querem informações referentes a todos os funcionários da empresa. E quando você celebra um contrato pelo Brasil, você não pode dar dados referentes aos seus funcionários. Mas o Brasil mas essa empresa só vai conseguir realizar o contrato se ela der os dados. Então, eu preciso gerar uma consultoria quebrando o LGPD ou pedindo autorização a cada funcionário, para que a gente possa realizar aquele contrato internacional. Então, quer dizer, se isso chega ao Brasil nesse impacto, vamos imaginar que lá a gente não tem mais esse formato da LGPD. Então, a LGPD ainda é muito forte aqui, impacta muito no cenário brasileiro, mas nós já temos alguns países que trabalham com uma mitigação já da LGPD. Excelente, professora. Nós temos mais algumas perguntas aqui do chat, certo? Uma é do Lucas de Santa Inês. Ele falou o seguinte: temos um desafio que se torna cada vez mais urgente, o testamento digital. Apesar de ainda não ser usual, desponta como ferramenta ideal para dar destino aos bens digitais, como a senhora explicitou, né, na sua abordagem, especialmente de cunho existencial, como fotos e e-mail.
Como sugere o Bruno Zampier em sua obra Bens Digitais, como a doutora vê o papel da educação jurídica e da conscientização social para transformar o testamento digital não em uma exceção, mas uma regra necessária para garantir a vontade do falecido e a paz dos herdeiros? Primeiro eu vou falar que o Bruno Zampier foi meu professor, tá? Ai, E eu que tenho o honra. maior carinho por ele, e ele é mais novo que eu, tá, gente? Vou só dizer isso porque seria uma covardia falar que o Bruno Zampier foi meu professor novo do jeito que ele é. Então, vamos dividir aqui a fala. O Bruno é excepcional, tem um livro sobre bens digitais que é meu livro de cabeceira, e eu aconselho a quem quiser, e já vou falar que é um aluno altamente interessado, porque ele tem realmente um estudo vinculado a isso. E é o Lucas, não é isso? Isso, Lucas de Santa Inês, foi meu aluno, excelente. Parabéns, Lucas, parabéns aí à Turma Tempos. Lucas, nós vivemos um desafio, né? Como eu uso no final da palestra, por mais que a gente saiba que são dados existenciais, né, que estão vinculados à relação afetiva, a patrimonial eu faço, eu entrego milhas, é fácil pensar nisso. Nos existenciais eu teria uma proteção. Agora, a grande questão é o quanto que isso vai impactar naquela vida humana. Eu mostrei aqui uma relação lá de 2018, de uma jurisprudência, que o juízo, mesmo sendo pela questão afetiva, ele autorizou a entrega dos dados existenciais por uma mãe. E uma mãe que comprovou a depressão e que ela precisava estar em contato com aquela relação dos filhos. E aí vamos imaginar algo assim abertamente. Vamos imaginar que eu abro lá o Instagram da minha filha, né? Não quero falar minha filha, eu vou falar, pensar nisso de jeito nenhum. Alguém abre o Instagram da sua filha e está vendo lá a imagem dela, ela sorrindo, ela cantando, ela brincando. Isso é uma memória. Antigamente nós víamos isso de que forma? Em fotos. Então eu tinha álbum de foto dentro de casa. E aí eu vou fazer uma pergunta clara e objetiva. Quem hoje bota para revelar foto? Quem é que tem CD, DVD? Ah, professor, pelo amor de Deus, pendrive. Quem que tem essas imagens lá na nuvem? Nós não temos. Nós não vivemos isso hoje porque está tanto à nossa mão, né? Meu celular está aqui do lado. Então, assim, eu abro o celular, eu vejo, eu curto, eu falo. Mas isso também trouxe a não permissão, de uma certa forma, em ter memória na relação familiar. O único acesso acaba sendo de uma relação vinculada ao Instagram. E aí, se a gente parar para pensar um outro cenário, que são direitos iguais, né? Porque quando eu tenho aquela conta monetizada, ela vai para a herança. E aí, aquele familiar, ele vai ter direito a quê? Ele vai ter direito a entrar, verificar a herança, verificar a imagem, ele vai ter tudo isso. E aí, a outra que não tem a conta monetizada, ele não tem direito a receber. Então, imagina você, Lucas, juiz, diante de uma mãe, à sua frente, chorando e falando assim: eu vi duas decisões, Excelência, em que, na questão monetizada, houve a transmissão dos dados existenciais. Só porque minha filha não era famosa, não era youtuber, eu não vou ter os dados existenciais. Então, assim, eu sempre tento me colocar numa posição humanizada. E é aquela fala: o maior desafio hoje é não pensar só na regra posta, né? É pensar se essa regra ela atende à humanidade. Então, nós vamos ter uma legislação sobre isso, e eu vou te dizer, ela não vai ser suficiente dentro do cenário judicial, como todas as legislações. O juiz vai ter que olhar caso a caso para realizar a decisão sobre isso. Eu espero que eu tenha respondido sua pergunta, Lucas. Excelente. Professora, excelente. Deixa eu só fazer um comentário. Nesse momento, 301 alunos acompanham Oh, esse momento marcante para todos nós. Estamos muito honrados, agradecemos a todos os alunos que estão aqui conosco. Eu queria destacar, já que a professora Dara falou lá da unidade dela, eu tenho aqui um comentário
Marina Luiza, ela botou aqui, ela é do nono período do direito daqui de Uberaba, da minha unidade. E ela botou aqui: adorei a palestra. Meu TCC está sendo sobre LGPD e o impacto nas empresas. Que bacana, né? Os temas, como temas tão contemporâneos, o aluno consegue enxergar o impacto dele numa estrutura secular, né? Que são as empresas, né? Como é que isso hoje ainda impacta essa modernidade toda, como ela impacta as empresas? Muito bom, assim, a gente está muito feliz com toda essa participação. Eu vou retornar aqui a fala para a professora Dara e para a professora Litiane, que são da área e têm muito mais competência do que eu. Professora, quando você falava da questão de rede social, da herança, né? Antigamente a gente se preocupava com o dinheiro que ia ficar no banco, com os imóveis. Hoje a gente se preocupa o seguinte: eu não quero que as pessoas da minha família tenham acesso ao meu histórico digital. Eu não tenho esse problema, primeiro que eu não tenho rede social, então eu não tenho esse problema, eu não passo por isso. Mas eu fiquei aqui pensando, levando para o meu ambiente, para minha filha, por exemplo, que é ativa, como toda jovem, né? Como isso será na época dela, quando ela já tiver família constituída, com filho, com tudo. Como é que esses jovens, hoje jovens, atuantes nas redes sociais, eles vão, quase as ferramentas eles terão para trabalhar essa realidade que ainda vai chegar, né? Essa realidade futura. Para mim, por exemplo, que não sou nativo, né? Sou migrante da tecnologia, eu fico assustado quando você fala essas coisas. Falo, rapaz, eu não tinha pensado nisso, né? Como é que o direito vem sendo desafiado, né? Não só o direito, obviamente todas as outras Ares. profissões, né? Mas eu falo a minha, inclusive, administração e economia, como vem sendo desafiado, mas já que o tema aqui é direito, né? Como o profissional de direito vai ter que ser altamente atualizado com tudo que ocorre no mundo, o cenário muito complexo, para que ele consiga atuar. E aí, para finalizar, antigamente a gente falava assim: qual área que você vai seguir no direito? Família, é, jurídico, empresarial. Aí eu lembro que um amigo de muito, que já de muito tempo, ele falava, e você o conhece, professora Litiane, ele falava do direito ambiental quando não se falava nisso, quando ninguém falava em direito ambiental. Aí ele hoje é uma referência mundial no direito ambiental. E agora se fala no direito digital, né? Sensacional. Eu que não sou da área, estou aqui encantado. Então, vou dar espaço para aqueles que são da área. Obrigado, professor. Eu só complementando a fala do Aureliano, eu acho bem interessante. Eu acho que fica uma dica necessária para os alunos, independente da área que você escolha, você vai precisar do direito digital. Então, é fundamental. Se você for para a família, você vai precisar do digital. Se você for para sucessões, você vai precisar do digital, porque isso vai estar em todos os cenários, em todas as profissões. É impossível viver, porque é uma forma de comunicação. Nós estamos vivendo a chamada a era de uma nova revolução, que é a revolução tecnológica, né? Então, ela vai impactar em todas as profissões. Excelente, professora, é isso mesmo. Inclusive, tem dados recentes do IBGE que demonstram que em 98% dos lares hoje existe o acesso à internet, né? Então, as nossas famílias brasileiras estão conectadas. Aqui no chat tinham estudantes não só do direito, mas de outros cursos também, prestigiando a sua palestra, né? Inclusive, tem alguns comentários aqui da Anara da Silva falando que foi excelente, a Renê Romão, obrigada, Joycilene, palmas, né? Emily, Vitória, você está de parabéns, adorei, Sara, obrigada, Pamela, gratidão por todo o conhecimento compartilhado, foi ótimo. Um que está anônimo falou excelente. Ótima palestra, a Patrícia, Derlane colocou palmas. Outra pessoa que não está identificado, foi ótimo, parabéns. E nós temos também aqui mais uma pergunta, professora, né?
Não está identificada essa pessoa, ela colocou, fica a dúvida. Nos casos em que os herdeiros detêm chaves privadas de uma carteira fria contendo criptoativos, seria possível o juiz determinar a expedição do mandato para que tais ativos sejam partilhados? E caso o herdeiro se recuse a fornecer as chaves, quais medidas podem ser adotadas? Fiquei um pouco na dúvida, pois as carteiras frias são carteiras totalmente descentralizadas. Pois é, a gente tem que. Primeiro, quem fez a pergunta é alguém vinculado a bitcoins, né? Já está preocupado com aquilo que alguém está investindo ao lado e pode perder. O problema da carteira fria é conseguir o rastreamento. O que o juiz vai tentar é o rastreamento. Então, ele vai pegar quais são as empresas de bitcoins, óbvio, vai gerar o CPF, o que for, e vai solicitar. Essa pessoa, na realidade, está vinculada aí? Mas vamos lembrar que cada dia eu tenho um número de carteiras frias e de empresas maior, e que o juízo não vai ter esse controle. Então, eu já vi casos do próprio não conseguir acesso da sua carteira fria, porque ele perdeu a chave. E ele não precisou nem ir ao juízo. E mesmo indo ao juízo, a gente não conseguiu encontrar essas empresas. Por quê? Porque a maioria dessas empresas também quebram, saem do mercado, montam novas, e aí a gente passa a ter novas carteiras frias. Então, não é algo fácil. Então, o ideal é que quem tenha, segure sua senha de acesso, mantenha o rastreio, né, do seu patrimônio, deixe isso muito bem amarrado dentro de um contrato, deixe uma pessoa ciente disso, né? Deixe isso em testamento, que for, nem que seja um administrador, um advogado, mas deixe isso estabelecido para que não haja perda. Mesmo estando com isso tudo certinho, eu posso não encontrar essa empresa, porque ela pode ter fechado, né? Ter entrado em falência, e aí a gente não consegue esse rastreio. Quando eu lido com bitcoins, e é algo que está crescendo consideravelmente, a gente sabe, pessoas que compraram a R$ 100, por exemplo, e tiveram mais de 900%, né, de aproveitamento dentro do cenário de crescimento inflacionário, e que, na verdade, se não tiver esse controle, eles não vão ficar. E é muito difícil que a pessoa fique com esses bitcoins. Você vê que é um mercado que se movimenta. Você está pegando uma empresa nova, você está vendo qual é que está melhor no mercado, você está vendo, você vai estar jogando isso em investimento, você tira da carteira de investimento, volta para bitcoins. Então, assim, é um cenário que eu, por exemplo, não tenho um conhecimento técnico para movimentar. O que eu for fazer, eu vou precisar de auxílio, e hoje nós trabalhamos muito com o mercado, trabalhando com esse apoio, né? Com empresas que trabalham justamente para te dizer qual é a carteira recomendada ou não, qual a que gera risco, e às vezes aquela que mais proporcionalmente está dando valores ou está dando maior proporção em crescimento, talvez seja a que tenha mais risco. Então, não é algo. Eu não tenho uma segurança como eu tenho, por exemplo, no Banco Central, todas as informações de bancos, investimentos, financeiras, a gente não tem isso. E a legislação ainda vai demorar até essa evolução. Vamos pensar nos jogos que a gente está vivenciando agora. Abre um jogo, fecha outro, né? Então, não é um cenário rápido e fácil. E olha que nós estamos falando de bitcoins já há alguns anos, mas nós ainda temos muita dúvida e ainda um cenário obscuro, um cenário ainda que não tá aparente com todas as regras. Excelente, professora. Nós fomos ali na pandemia, né, de uma forma abrupta, obrigados a nos adaptar ao digital. Inclusive, nós conversávamos antes, né, professor Aureliano, e o senhor falava que não muito tempo atrás, para nós fazermos um evento desse tamanho, né, com essa quantidade de alunos, exigia um esforço tremendo, irem nas salas, fazer uma movimentação. E aí, um aluno, professor,
o Wesley Silva Gomes, ele falou assim: professor, quando se fala em um mundo digital, acredito que não se restringe somente às redes sociais. Ou seja, mesmo que o senhor não tenha, ainda restam dados importantes, como os locais que o senhor esteve através do seu aparelho de celular, né? As suas fotos, os seus contatos, as suas senhas, os sites. Hoje nós até brincamos, né? Que não é mais o WhatsApp que você não dá para o outro olhar, é o chat GPT. Então, é mais uma tecnologia que veio, uma ferramenta que todos nós estamos conhecendo, estudando, nos adaptando. Então, é realmente a era digital hoje. O digital ele é muito amplo, né, professora? Então, ele impacta não só nas questões aqui sucessórias, mas trabalhistas, né? Hoje está todo mundo lá na rede social fazendo vídeo. Seria um acúmulo de função? É inerente ao cargo? O que que acontece? No direito empresarial, como uma aluna falou que está estudando LGPD, né, lá da Unifactus, dentro desse cenário empresarial, eu crio uma empresa com uma sociedade, o Instagram tá bombando. De quem que é esse Instagram? Se nós não registramos, ele faz parte, qual é o sócio que vai ficar com ele? Então, é uma temática aí muito interessante que os nossos alunos, que estão muito bem engajados aqui, ficarão com essas demandas para resolver enquanto juristas. Inclusive, respondi a ele, que é verdade, eu não havia pensado nisso. Por exemplo, há um recurso no telefone que ele traz, de vez em quando, em determinadas épocas, fotos, né, de lembranças suas, de lugares que você esteve, de Sim, viagens que você fez. E no outro dia eu fui surpreendido por uma viagem que eu fiz há uns 3 anos atrás, talvez. Conheci um dos lugares que eu mais me apaixonei, que foi Salvador. E eu estava ali meio naquele dia que você está meio cinzento o dia, né? As coisas parecem que não estão andando como você queria. E aí, aí apareceu essa lembrança, eu cliquei, e aí mudou, cara, porque eu vi assim, eu vivi momentos tão bons, tão bonitos, recordações sensacionais que eu estava lá em Salvador, um período que eu passei lá. E assim deu uma mudada. Então, como é que essas recordações vieram sem eu procurar? Como a professora Litiane falou, eu não precisei ir lá na caixinha de sapato abrir as fotos impressas numa caixinha para olhar, né? Eu simplesmente toquei num botão no telefone e me veio uma memória tão boa, tão positiva, e no final de ver todas aquelas fotos, a única coisa que me vem à cabeça é tudo passa e vai melhorar, depois daquela lembrança que eu tive. Então é sensacional, é um mundo muito interessante. Óbvio que tem riscos, tem, não, tem pessoas que não utilizam com talvez a seriedade, o respeito que permita, mas é devido ao uso ser democrático, né? Então, a gente precisa também entender isso, e para limitar, existe o direito, né? Existe o direito para isso. Que bom que existe o direito para isso. exatamente, professor. E, queridos, eu estou colocando aqui a lista no chat para que vocês coloquem a presença, tá bom? Estou encaminhando. Já foi perguntado, eu falei que você já ia colocar. Pronto, já encaminhei. Professora, já vamos caminhando aqui para finalizar. A senhora gostaria de fazer mais alguma consideração? Muitos elogios aqui. Excelente a palestra, né? Vai nos ajudar na disciplina de Direito e Inteligência Artificial. Excelente a palestra, professora Leitiane, parabéns. O Lucas também respondeu: parabéns, professora Leitiane. Meu tema do TCC será relacionado ao que foi abordado. Ainda está um pouco abstrato, mas contribuiu muito. Muito obrigada. Aqui vários elogios, vários parabéns, palminhas. Tá bom, E professora? com, Bom, e com 291 alunos acompanhando sua ativos. palestra, professora. O número não diminuiu, né? Significa que do início ao fim foi extremamente valorosa, produtiva, né? Para mim, que sou da área, eu não sou da área de sucessões, então é um tema novo que eu fiquei aqui encantada. Estava debatendo com os alunos aqui no chat o quão interessante é, que me trouxe, né? Uma nova percepção, de fato. E se eu não quiser que os meus vídeos, porque eu sou ativa nas redes sociais, eles continuem sendo divulgados? Já vou ter que falar para minha família de já, se é para manter, se não é. Inclusive, eu tenho vídeos da minha avó, que ela faleceu no ano de 2017, uma pessoa
extremamente importante na minha vida, que eu tenho muita admiração por ela, e são as fotos que nós temos, fotos digitais, vídeos que eu ouço e lembro dela, me traz esse carinho, como a senhora falou, os jogadores vão precisar também ter, do ponto de vista não só técnico, né? Eles vão precisar analisar essas memórias que o digital nos traz, como o professor Aureliano bem colocou ali, das suas memórias de Salvador. Compartilhando com você, minha avó morreu tem 4 anos e era muito presente e faz muita falta. E o que ficou de melhor da herança dela são os vídeos que ela fazia, que um tio meu a filmava o tempo todo e ela ficava brigando com ele, para de me filmar. E eu agradeço hoje muito a esse tio por essas filmagens, porque eu recordo do amor que eu tenho pela minha avó todo dia, através desses vídeos. Então, esse é o cenário que a gente tem que precisar, tem que analisar. Será que eu vou visualizar as regras frias contratuais? Ou será que eu vou ter que atuar em um magistrado vinculado às necessidades humanas e às relações amorosas e afetivas, né? E qual o toque que isso vai dar? E a repercussão vai ser em tudo, como você falou, na justiça trabalhista, porque a Aureliano fez um comentário só rapidamente, que foi referente ao Google. Cada lugar que a gente vai fica vinculado ao Google um checklist, né? E você, então, pode ter um rastreio pela sua área de trabalho através daquilo ali. Então, a gente passa a ter um vínculo e um mundo a ser discutido, que eu me coloco à disposição para estar novamente, se precisar, na Unibras, para continuar o assunto, seja virtualmente, seja presencialmente, será sempre uma honra. Mando um abraço para todos os alunos, um carinho imenso, agradecer por estarem até às 20h47 da noite na plataforma ouvindo o tema, então é uma grande honra e deixo aqui registrado o meu carinho e minha admiração pelo professor Aureliano, um grande profissional, a qual tive a honra de ser liderada por ele e sei o quão ele vai fazer de positivo dentro da instituição e um prazer, professora, dá-la em conhecê-la e fica aqui à disposição para aquilo que precisar. Professor, olha que interessante. Tem alunos de odontologia, fisioterapia, não só de direito, né? Alunos muito de áreas diversas, querendo, participando do tema, como foi relevante, como foi enriquecedor. Assim, a gente fica muito feliz, não tenho, é inominável esse momento para mim, eu fico muito feliz, primeiro, de revê-la, mesmo que for virtualmente, tá? E agora você vê como é que é a questão do digital. Vendo você dando essa palestra aqui, eu participando, eu comecei a lembrar de vários momentos que nós vivemos na outra instituição, que passamos juntos e que aprendemos juntos e ajudamos um ao outro, e a convivência foi recíproca, né, naquele quase 12 anos de convivência que tivemos no Rio de Janeiro. Eu só tenho a lhe agradecer, eu não tenho nenhuma outra palavra que não seja gratidão pela sua dedicação ao direito. Escrevi isso para você quando você pegou o seu título de doutora. Eu falei, o direito acaba de ganhar uma das pessoas mais dedicadas à profissão que eu já conheci na minha trajetória. É uma pessoa rara dedicada ao direito. Você, o Edson e agora eu não sei como eu chamo, a aposentada desembargadora Vólia Bonfim, tá? Porque ela se aposentou, né? A Vólia, não foi isso? Não, Não? está nativa, tá? Com Então, escritório no Rio, São Paulo e sim, mas Brasília. ela não está mais como desembargadora. Não, não, agora como advogada. Então, a desembargadora Vólia, esse trio, Dara, Edson, Litiane, a Vólia, um quarteto, e Ívano, eles mudaram o direito da instituição da onde nós trabalhávamos. Você vê assim, o amor no dia a dia e lidar com a sua profissão e o cuidado com aqueles que sentiram o desejo de seguir o caminho que eles iniciaram. Então, assim, eu convivi 12 anos com eles e foi muito prazeroso, enriquecedor
e uma longa jornada de aprendizado e de admiração pelos profissionais que você vê assim, fazem porque amam aquilo que fazem. Então, professora, parabéns. Eu não sei se a Beatriz vai seguir seu caminho, né? Mas não, né? A minha também não Psicóloga. conseguiu. É, É mais ou mas menos, eu estou na área de família, né? Então, assim, sucessões, então, é, a minha optou pelo jornalismo. Mas muito obrigado, muito obrigado. Eu não tenho palavras para agradecer, agradecer a todo o público que está aqui até agora conosco, agradecer a professora Dara, que assim tão brilhantemente participou desse nosso encontro. Bom, eu não tenho mais palavras, Dara, para agradecer. Professor, eu que agradeço. Foi uma imensa satisfação conhecê-lo e dividir esse momento ao seu lado, né? O senhor tornou isso aqui muito mais interessante, brilhante. Obrigada, né, pela sua participação. Obrigada, professora Litiane, mais uma vez. O chat ainda está bombando, né? Formidável todo o conteúdo abordado. A Pamela falou, atual e um leque imenso para pesquisas e atuação. A Bettina falou, muito bom tema. O Lucas, excelente a palestra, até a próxima. Denise, amei a palestra, super enriquecedora. O Gustavo, excelente a palestra, muito bacana o feedback dos colegas. Outra pessoa que não está identificada, adorei a palestra sensacional. Muitos comentários positivos em nome da Brasa Educacional. Nós agradecemos o seu tempo, agradecemos o seu conhecimento. Foi um imenso privilégio poder contar com esse painel tão enriquecedor. Sinta-se já convidada, né, professor Aureliano, para próximas. Vai ser uma imensa satisfação recebê-la. Obrigada também a todos os nossos alunos de todas as unidades que estiveram aqui conosco, que interagiram. Ficamos muito felizes, né, com a interação de vocês, com a presença, que esse conteúdo não saia, não fique só aqui, que ele saia daqui, né, que ele faça parte da vida de vocês, talvez de objeto de estudo, ou até uma informação para um parente, ou até para si próprio, para usarem esse conhecimento, porque o conhecimento ele precisa ser replicado, ele precisa ser usado. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Professora, passo a palavra para que, se a senhora tiver alguma consideração a mais a fazer, para nós encerrarmos em seguida. só agradecer os dois, parabenizá-los pelo evento e desejar para vocês e para os alunos muito sucesso. E se eu puder dar um conselho, a vida profissional precisa seguir ao lado da vida pessoal e ao lado do que a gente acredita ser maior do que a gente, para mim, um ser superior. É um tripé que a vida tem que comandar. E, então, estudem, porque eu acredito muito que a transformação acontece através do estudo e da dedicação. Gratidão a vocês, que Deus os abençoe. Eu quero lembrar a todos, aproveitar a oportunidade, que amanhã temos mais um dia de Sim. congresso com palestras sensacionais, convidados de primeira linha, e nós construímos tudo isso com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação para entregar a vocês. Nosso maior objetivo é entregar o que há de melhor ao nosso alcance para vocês, estando não só dentro da Braz com um corpo docente de excelência, mas também convidando colegas de outras instituições extremamente renomadas e de excelência para que a gente possa compartilhar o conhecimento. Termino com uma frase que me marcou muito, Dara, e a professora Litiane vai lembrar dessa frase. Nós tínhamos um reitor e um dos caras que mais marcou a minha vida profissional. E um dia eu chego novo na universidade, lá pelos anos de 2004, 2005, e aí, 6 meses depois, menos de um ano, eu assumo uma coordenação de curso. E aí ele me chama, me encontra no corredor, ele era um reitor que andava a instituição toda. Você não encontrava ele na sala da reitoria, mas você encontrava ele em todas as unidades. E aí um dia ele falou para mim, o que que você está achando, o que que você acha de educação e tal. Eu fiquei óbvio, né, diante aquela pessoa tão imponente, tão experiente. Eu fiquei meio tímido, eu falei, professor, estou aprendendo e tal. Aquela frase meio assim, pô, ele me achou logo aqui, eu estava quieto, passando aqui no corredor. E aí ele falou para mim uma frase que me marcou até hoje, eu uso isso até hoje. Falou para mim o seguinte:
Nós somos uma universidade. Toda a inteligência, tudo que nós construímos aqui dentro, tudo que nós desenvolvemos aqui dentro, é uma concentração de pessoas de inteligência que criam, desenvolvem, através de pesquisa, extensão, soluções para a vida, para a sociedade. Mas ela não vai valer de nada se isso não chegar para fora dos muros dessa universidade. Ela precisa chegar à sociedade. E ele criou um lema chamado Ir Além da Sala de Aula. Era o nosso lema. E por onde eu passo, eu estou no terceiro grupo, eu sempre penso nele e nessa frase. Porque tudo que construímos, e aí eu compartilho essa construção com os alunos que estão na trajetória, né, que estão fazendo essa trilha de formação, compartilhem aquilo que vocês aprendem com os outros, com a sociedade. Melhore a sociedade ao seu entorno, melhore o seu grupo de jovens, melhore a sua família, compartilhe todas as informações, compartilhe o aprendizado, porque só assim a gente vai ter capilaridade de tornar uma sociedade mais consciente dos seus direitos e deveres, através do compartilhamento do conhecimento. É fundamental que tudo que a gente produza de conhecimento, vocês, alunos que construíram um trabalho agora, por exemplo, a menina que falou que vai falar sobre LGBT no TCC dela, compartilha depois. Quantas pessoas não conhecem esse tema? Como você pode impactar as pessoas a partir do momento que você apresenta seu trabalho para outras pessoas? E não só essa moça que agora a memória me trai, eu não lembro o nome, mas de todos os outros trabalhos que estão sendo feitos. Por exemplo, essa palestra de hoje, eu já vou conversar com a minha filha sobre isso em algum momento, porque eu fiquei encantado, eu não conhecia essa área do direito, né? A gente está muito preso. Eu tenho duas advogadas na família, que são minhas irmãs, mas as duas, uma para a área empresarial, uma para a área familiar. Então, assim, meu horizonte não tinha essa janela não tinha sido aberta. E ela foi aberta agora pela professora Litiane e com o auxílio luxuoso da professora Dara e por todos vocês com as suas perguntas. Então, compartilhar conhecimento ainda é um caminho para transformar a sociedade numa sociedade melhor, mais igualitária, em direitos, deveres, obrigações. É isso que eu peço a vocês, enquanto gestor de uma instituição de educação e de uma unidade acadêmica.